Bom, pessoal, todos nós hoje viemos para esse lugar muito lindo, né? Que é um lugar retirado, onde se faz muitos retiros. Muitas pessoas devem ter passado por bons momentos aqui, refletido sobre sua vida, né? Vivendo um lugar que é pleno de graça, né? Um lugar de famílias e pessoas caridosas que nos recebem, que nos acolhem muito bem. E temos uma capela aqui, né, no foyer, muito linda, uma capela onde é celebrada a Santa Missa, que é o ponto central da vida cristã, né? Esse ponto central da vida cristã, que é o sacrifício de Cristo realizado no altar, atualizado na missa. O mesmo sacrifício de Cristo realizado na cruz, ele é renovado na Santa Missa, né? E esse sacrifício nós comungamos do próprio corpo e sangue de Cristo, né? Quando comungamos o corpo de Cristo, permanecemos nele, pois ele mesmo diz, né? Se comerdes do meu corpo e beber do meu sangue, permanecereis em mim e eu nele. Quando comungamos, temos Cristo fixado em nós e conseguimos ver de forma mais atenta aquelas palavras de São Paulo: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E na missa a gente tem uma tendência, uma inclinação de ficar em estado assim, mais de contemplação, né? Como se estivéssemos num local como o Monte Tabor, né? Nós temos aquela vontade de permanecer lá, né? E não sair de lá, né? Então, porque é o próprio Deus que morre por nós, um Deus que morre pela sua própria criatura. Quão indignos nós somos diante disso, né? E quando nós estamos nessa presença de Cristo, que é a presença total e perfeita de tudo que existe, porque tudo que existe existe porque Deus criou do nada, então Ele é a presença total de tudo, né? E quando nós temos essa presença real da Eucaristia em nós, nós conseguimos viver essa presença total de Deus em nós. Na medida em que nós vamos aumentando a nossa fé, a nossa caridade e a esperança, essa presença vai ficando mais clara para nós, vai se iluminando. E nós temos a tendência de fazer como São Pedro e dizer para Deus assim: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos construir aqui, né, 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E essa tendência nossa é uma tendência que o próprio São Lucas, que estava no local da transfiguração, que estava lá junto com São Pedro, né, disse que São Pedro disse essas palavras, mas não sabia o que dizia. Que é o único evangelista que, das passagens dos evangelhos, que narra isso, que ele não sabia o que se dizia. E aí Nosso Senhor, né, aparece aquela nuvem branca, o Espírito Santo tem todo o simbolismo da transfiguração, e é como se fosse aquela vida de contemplação perfeita, né, em que você imagina a felicidade de São Pedro, vendo seu Deus, né, vendo Jesus não mais escondido, mas vendo Jesus da maneira que Ele é naturalmente, normalmente, né? Jesus se esconde na transfiguração, na vida que eles tinham, Jesus se escondia. E quando Ele vai para a transfiguração, Ele mostra o que Ele é, sem escondimentos, né? Você vê a delicadeza de Deus para tratar com as pessoas naturalmente, para ter a convivência normal com as pessoas, né? E de fato é uma beleza e uma felicidade. E São Pedro não está totalmente errado, né? Porque Deus é o repouso de todo o movimento, de todo o desejo, de toda a vontade. Deus é imóvel, né? É o ser completo. Então nele repousa todos os nossos desejos. Não há mais o que desejar. Então essa impulsividade típica de São Pedro, né, de tomar a palavra e às vezes falar alguma coisa assim com mais impulsividade que a gente percebe no Evangelho, até ali no momento da crucifixão, né, de Cristo, tem algo de verdade ali também.
somos tentados realmente a vivermos nesse Monte Tabor. Bento XVI, ele comenta em uma de suas mensagens no segundo domingo da Quaresma que a existência cristã consiste em um contínuo subir do monte do encontro com Deus e depois voltar a descer, trazendo o amor e a força que daí derivam, para seguir os nossos irmãos e irmãs com o próprio amor de Deus. Santo Agostinho, narrando esse fato da transfiguração, comenta essa passagem dizendo que Pedro, sobre o monte, tinha Cristo como alimento da alma. Porque ele iria descer para voltar aos trabalhos e dores, enquanto lá estava cheio de sentimentos de amor, santo para Deus, e que o inspiravam, portanto, a uma conduta santa. Não tinha um porquê. Ele estava completo. Mas Cristo se encarnou, Deus se fez homem. E somos tentados, nós, seres humanos, somos tentados a considerarmos as criaturas, o mundo, as tribulações que nós vivemos no dia a dia, no cotidiano, como coisas más, como realidades que nos empurram para aquelas profundezas da matéria. E, na realidade, o cristão vive neste mundo desempenhando suas funções cotidianas, vamos dizer assim, o leigo, até mesmo o sacerdote secular e até mesmo o contemplativo, ele não vive preso em si. O cristão, ele é para fora, ele não vive só dentro de si, vazio, mas ele é pleno de graça e pleno de Cristo. Então, o cristão, o leigo, ele exerce suas atividades, assim como todos na igreja, com, além de um zelo e a perfeição na sua atividade, que o faz pela graça, e consegue contemplar as coisas mais materiais, perceber aquele ato de sobrenaturalidade das coisas, Então, quando ele faz isso, ele contribui para a obra de Deus, ele continua a obra de Deus. Mas que mistério de amor é a obra da criação. Que se Deus criou as coisas do nada, tudo que existe, de algum modo, participa da perfeição divina. Deus é perfeito de um modo que nós não conseguimos ver. Nós não conseguimos ver toda a perfeição de Deus de uma maneira única. Porque Deus é perfeito não de várias formas, como nós vemos. Nós vemos os animais e percebemos a perfeição que tem os animais e conseguimos tirar daí aquele sentido sobrenatural, Assim como o ser humano, em todas as coisas criadas nós percebemos isso. Nessas diversas perfeições nas criaturas, Deus criou nós como corpo e alma, E nessa união de corpo e alma, nós não somos almas que andam por aí, nós temos o corpo e a alma. E tudo que nós fazemos, ela pode ser feita, tudo que nossas atividades são feitas, elas podem ser um oferecimento com oblação, como se fôssemos sacerdotes reais de Cristo e oferecer todas as nossas atividades a Deus. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Somos chamados à contemplação, a contemplá-lo, nosso Senhor, de olhos abertos, não de olhos fechados. Atentos às suas criaturas, vivendo da fé, esperança e caridade em tudo que fazemos. Mesmo o monge de vida mais contemplativa não vive de olhos fechados em seu interior vazio, mas um interior pleno de graça e completo por Cristo, por amor aos homens e sendo vazio de si próprio, acaba por ser mais propriamente a si mesmo. Somente seremos verdadeiramente santos se materializarmos as palavras das Escrituras em nós, na nossa vida, fazendo a vontade de Deus. E devemos ter muito cuidado com uma visão, assim, uma tendência, uma inclinação espiritualista, desencarnada da realidade.
como se o corpo e as realidades do mundo, das nossas atividades ordinárias, aquelas confusões, por exemplo, eu sou pai de 3 filhos, né? Todo mundo que tem filho sabe como é que é, né? Aquela confusão dos filhos em casa, brincando, e aquela barulheira, tudo isso aí são coisas que nos santificam. A gente santifica essas coisas, elas nos santificam, e com essas coisas, com todas essas tribulações, nós vamos nos santificar no mundo. Se o próprio Deus, que criou o céu e a terra, composto de forma e matéria, viu que era bom e criou o ser humano, corpo e alma, e viu que era muito bom, por que nós vamos pensar diferente? Que só o que é espiritual é bom e tudo que é material a gente deveria se desligar para que a gente pudesse ter uma vida espiritual em si. Não é certo? A obra da criação é uma liturgia cósmica e contribuímos para essa obra, né, oferecida ao Pai pelo sacerdócio real de todos os cristãos. Nós podemos oferecer, especialmente os leigos, por viverem no mundo, devem oferecer oblação e sacrifício, todas as frustrações, todos os trabalhos, apostolados, dificuldades, relacionamentos entre a família, relacionamento entre os amigos, relacionamento com os inimigos. Isso tudo devemos oferecer a Deus para a maior glória de Deus. Toda a liturgia da igreja, os templos litúrgicos e os sacramentos têm vários elementos da criação. Como no Catecismo, artigo 198 diz: a criação do céu e da terra é o princípio e fundamento de toda a obra de Deus. Se toda a obra de Deus, se a criação é o princípio e fundamento, a nossa liturgia não vai ser desencarnada desse mundo. Nossos sacramentos também não. Todos os sacramentos têm matéria e forma, né? A gente pega o batismo, tem a água, né? Tem um sinal sensível de uma realidade invisível ali. E essa água, ela não só é apenas uma matéria ao qual a gente já está como se estivesse ali, apesar da matéria estar ali. Não, a água, ela tem um sentido que diz o que é o sacramento, certo? Então, não só a água que diz o que é o sacramento, assim como o pão, e todas as realidades sensíveis para o cristão, para o católico, ele é de uma forma, aquela matéria sobrenaturalizada, tem um sentido espiritual e cósmico, que toda igreja, por exemplo, tradicional, uma igreja mais, assim, uma gótica, você pega uma igreja com uma construção, uma arquitetura que seja mais tradicional, nós percebemos que tem as abóbadas que simbolizam o céu. Então, muitas vezes tem pinturas dos planetas, inclusive dentro do zodíaco, por exemplo, dentro das catedrais, e tem toda a disposição de luz para que certa hora a luz entre entre com uma cor vermelha de manhã para rezar as laudes, e tem toda uma composição, uma integração com o cosmos, que ali você tem a união perfeita de corpo-alma, de espírito e matéria. E não a matéria é algo ruim, mas elas nos ajudam. O cristão, ele usa da matéria, aquilo ajuda a ele a se santificar, né? Por outro lado, o homem, ele é um ser humano, um homem é intelectual e espiritual, né? Hoje eu não vou fazer uma exposição antropológica ou psicológica do ser humano, mas nós podemos perceber que a nossa alma apreende tudo que existe, toda a obra da criação. Por isso que se diz até no catecismo, né, que o homem é a perfeição da obra criada. Nele contém todas as perfeições da obra criada, né, assim, no mundo, né? E o que nos diferencia de outros seres é a própria vida intelectual. A nossa alma é imortal. A nossa alma tende para o infinito, né? A gente consegue aprender o infinito, assim, o que vai além das coisas que existem nesse mundo. Até por um conhecimento natural nós conseguimos chegar a Deus, né? Sem ser necessário ainda a fé. Apesar de que Deus, para o conhecimento sobrenatural, é necessária a fé. Sem fé, sem a graça atual, a gente não consegue
naturalmente chegar a Deus nesse sentido, né? Não pretendo dar as razões porque que o ser humano é assim, que a alma dele é imortal. Mas infeliz é aquele que nunca experimentou ou correspondeu àquele toque de Deus que une. Todas as pessoas vivem isso. Deus nos toca pela fé. Deus nos toca pelo amor, pelos acontecimentos da vida. E esse toque de Deus consola e dá sabor a tudo, pelo que somos e pelo que movemos. Este toque de Deus nos abre a verdadeira realidade e permite que unamos nossa vontade com a dele, fazendo de nossa vida uma oração contínua e atenta. Deus nos toca pela fé. Ele excede a nossa natureza. Pelo batismo recebemos uma nova criação. Na essência de nossa alma recebemos a graça santificante. E com isso a fé, a esperança e a caridade. De forma que somos homens espirituais e que vivemos pela fé. João 6:29. A verdadeira obra de Deus é que creiais naquele que me enviou. Dessa forma, como poderíamos, se somos homens espirituais, e se é isso que nos diferencia das outras criaturas, sermos intelectuais, espirituais, se isso que nos diferencia diz o que nós somos, como nós vamos viver no mundo material, se somos ao mesmo tempo espírito? Na verdade, a essência do ser humano é composta de corpo e alma. E mesmo quando nós morremos, que a alma se separa do corpo, na terminologia teológica, essa separação, na verdade, é uma substância incompleta, né? Quando nós morrermos, quando nós retornamos na ressurreição dos mortos, nos últimos tempos, aí sim vai estar completa, mas quando nós formos para o céu, vamos dizer, nossa substância é incompleta, porque o corpo foi que individuou aquela alma, né? Então, existe uma personalização, né? A alma ela não consegue habitar em outros corpos, né? Porque o que individuou ela foi aquele corpo, né? Portanto, nós podemos ver, colocando nessas palavras, que existem dois erros básicos e que muitas vezes os leigos ficam um pouco fora, não entendem direito qual a nossa posição no mundo. Porque exatamente tem dois erros aí que podem ser o espiritualismo, né, no sentido um espiritualista desencarnado da realidade, ou um ativista superficial e bruto, né? Podemos ter uma visão de que o que importa é a ação e uma visão de que o que importa é uma oração espiritualista e não uma oração junto com a ação, algo que é unido, corpo e alma, né? A contemplação da obra criada é a matéria e o fio condutor para ver Deus a partir de Cristo, viver nessa íntima união com o Senhor. Quando eu digo que é o fio condutor, no sentido de matéria, o fio condutor ele está ali, ele é a matéria. Se nós temos uma experiência com a palavra de Deus, né, com a meditação das Sagradas Escrituras, nós vamos conseguir ver nas coisas materiais e sobrenaturalizá-las. E também, das palavras de Deus, sobrenatural, materializar na vida corrente. Nesses dois movimentos. No Concílio Vaticano II, a Apostolicam Actuositatem, diz que só com a luz da fé e a meditação da palavra de Deus pode alguém reconhecer sempre e em toda parte a Deus na qual vivemos, nos movemos e existimos. Procurar em todas as circunstâncias a sua vontade, ver Cristo em todos os homens, quer chegados, quer estranhos, julgar retamente o verdadeiro sentido e valor das realidades temporais em si mesmas e em ordem ao fim do homem. Pela meditação de sua palavra, Deus nos diz em nosso deserto interior, para nós escutarmos a Deus, Deus é como uma voz que clama no deserto, mas nós precisamos estar vazios dentro de nós. De alguma forma, nós precisamos esvaziar
da vida só puramente sensível, vamos dizer assim. Nós precisamos esvaziar das nossas preocupações, dos nossos pecados, no nosso interior que está cheio de superficialidades, né? Soberbas, vaidades, avareza, gula, preguiça, veleidades, falsidades e pecados. Nós precisamos esvaziar disto para poder ouvir a Deus. É no silêncio que Deus fala, levando o coração dos homens a se arrepender. É a partir daí, quando nós conseguimos ouvir a palavra de Deus, que Ele vai nos iluminar para uma vida mais perfeita. Se nós conseguirmos ter esse deserto interior. E a partir do momento em que esses espinhos que sufocam o nosso interior são retirados pela união da fé e caridade, e fé e caridade nós podemos pensar, né? Quando nosso Senhor que a lança o atinge, que sai sangue e água, né? O sangue tem algum símbolo com relação à humanidade de Cristo, né? A água, as águas do batismo. Então, fé e caridade, nós podemos pensar. A fé, aquele algo que é espiritual, que vem pela nossa razão, pelo nosso intelecto. E a caridade, aquilo que também está na matéria, na realidade concreta da nossa vida. Não só de Deus conosco, mas nós com os homens. Então você vê que a união da fé e a caridade é essa união de uma espiritualidade íntegra, de corpo e alma. Não é algo separado. Né? E é a partir daí que Deus abre a porta. É a partir daí que temos a contemplação infusa e de perfeição de vida, na santidade propriamente dita, oferecendo com mais eficácia as cruzes do dia a dia, com paciência infusa e heróica. Nós vamos ter que ter muita paciência para sair desses espinhos. E não vai ser de um dia para o outro. A gente vai ter que ter paciência. E vamos ser provados pela paciência. Seremos peneirados como trigo. Fazendo uma analogia com São Pedro, né? Diferente de algumas épocas, hoje em dia, nunca se ouviu dizer tanto sobre santidade. De uma certa forma, se você liga no canal de televisão, na Canção Nova, né, na Rede Vida, nos programas católicos, todos estão falando de santidade. Isso virou a moda. Santidade, realmente. Nós temos que ser santos. Mas muitas pessoas não conseguiram ainda compreender o sentido profundo de santidade. Muitas vezes se confunde santidade com salvação. Salvação no sentido de que eu estou lá e luto contra os pecados mortais, comungo, vou na missa todos os dias, todos os domingos e às vezes todos os dias. Mas isso não está me fazendo santo, necessariamente. Isso contribui para a minha santidade. Mas a perfeição de vida não consiste nisso. A perfeição de vida é uma vida de virtudes infusas, em que Deus age e nós somos mais passivos. Né? Começa a vida passiva dos sentidos. Né? No começo a gente tem uma vida mais ativa, a gente continua essa vida, né, da luta contra os pecados mortais, da via purgativa. Mas a gente precisa ir além. Né? Então, por mais que se fale de santidade, nós temos a impressão de que a santidade ficou uma coisa assim um pouco banalizada, como se fosse um simples assim, não, estou vivendo a santidade porque eu vou na missa, porque eu não peco contra a castidade. Isso, tudo bem, isso é um passo para a santidade, né? Mas você está trabalhando para a salvação de sua alma, e isso é muito importante. Ao mesmo tempo que antigamente não se falava muito também de santidade, se falava mais de salvação da alma. Eu não sei que, talvez também antigamente as pessoas tinham um pouco mais de humildade, no sentido assim de que, bom, eu quero salvar minha alma, né? E hoje em dia, a santidade de vida, por causa de algumas teologias progressistas, né? Como se todos os cristãos, todas as pessoas fossem cristãos anônimos. Que todo mundo já está lá, não precisa, é só trabalhar no dia a dia, ter suas funções, exercer com sinceridade o seu trabalho, ser honesto, pronto, você já está vivendo a santidade. Bom, também não é isso. Não é tão simples assim. Da santidade necessita de nós a oração, a atenção, ter fixado Cristo na nossa meditação, na nossa contemplação.
Então, se você chega para uma pessoa assim, mais moderna, que acredita que tudo é muito... todos são santos, né? Você fala assim, irmão, mas tem pessoas que não são filhos de Deus. Você já arrepia os pelos e fala assim, que absurdo! Como assim a pessoa não é filho de Deus? Não foi batizado, né? Não vive o batismo. Porque a filiação divina é o centro da vida cristã. É o fundamento da nossa vida cristã. E nós somos filhos de Deus e oferecemos as nossas atividades cotidianas a Deus como oblação, nosso sacrifício. Na medida que nos configuramos com Cristo e oferecemos como Ele fez na cruz, nossas atividades, por menores e insignificantes que possam parecer ser, o valor das nossas tarefas é medido pelo amor que nós fazemos. Não pela grandiosidade das nossas ações, mas sim pelo amor que nós fazemos as coisas. Outros indivíduos, católicos de Ibope, de paróquia, né, de Facebook, querem viver uma vida que o mínimo seria o necessário, ou seja, apenas aquelas coisas exteriores da fé. Ir na missa, comungar, confessar, falar mal dos outros, né? Falar mal dos outros, andar no mundo como se fosse uma alma espiritual e os outros estão lá embaixo, como se fossem superiores, né? Falar com uma linguagem espiritual, né? Aquela soberba de vida, né? De parecer-se espiritual para as pessoas, aquela mania de, eu não vou falar aquele pecado para esse padre, não, que ele me conhece, então eu vou procurar outro padre para falar esse pecado, porque eu não quero que ele tenha a mim em má conta. Ou tudo isso é soberba, e tudo isso o demônio gosta e acha maravilhoso que nós façamos isso. O demônio não vai tentar esse tipo de pessoa, que ela vai para a igreja e ela está se sentindo confortável, né? Ela só fala em termos espirituais, anda no mundo como se estivesse nas nuvens, não trata com naturalidade as pessoas, mas quer viver no mundo como se fosse o juiz inquisidor de todas as coisas, em matérias às vezes opináveis da igreja, que não são matérias já definidas, né? Então nós temos essa tendência, e eu me incluo nisso, não me tiro disso, eu estou nesse mar de lágrimas, nesse vale de lágrimas, né? Os leigos, ao contrário de fazer o mínimo, de viver essa avareza espiritual, soberba, os leigos do nosso tempo têm graças especiais para ser levados ao matrimônio espiritual da união transformante, que na doutrina comum de São João da Cruz, este matrimônio espiritual é o mais alto grau de perfeição a que uma alma pode ser levada nessa vida. Ainda hoje tem pessoas que dizem que é impossível o leigo chegar nesse matrimônio espiritual, nessa união transformante, em viver uma vida de virtudes infusas. Infelizmente, ainda tem muitas pessoas que pensam assim. De fato é muito difícil, não é tão fácil. Não é fácil. Não acham que isso é fácil. E é difícil achar uma pessoa que tem um grau, uma morada mais acima, né? É difícil. E nós estamos tão assim acostumados a viver numa primeira morada, né, de luta contra os pecados mortais, que a gente não consegue nem às vezes perceber o tamanho, o grau de espiritualidade que não é um santo, né? Um santo de quinta morada, de sexta morada. Toda a liturgia... Então, a santidade ela consiste em vivermos o nosso batismo de uma forma integral, não de uma forma espiritualista nem ativista, mas de uma forma integral, de corpo e alma, né? E para isso, como vimos, temos que meditar na palavra do Senhor, nas Sagradas Escrituras, fazer a meditação para termos uma oração contínua durante a vida, durante o dia, né? Oferecendo nossas tarefas cotidianas. Diz o Senhor, né? Êxodo 19: se obedecerdes a minha voz e guardastes a minha aliança, sereis o meu povo particular entre todos os povos. Toda a terra é minha, mas vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação consagrada.
Primeira carta de Pedro 2:9. Sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa. Nós temos aqui pouco tempo, eu vou tentar dar uma enxugada no que eu estava preparando, e aí eu vou expular um pouquinho aqui. Eu queria ler um discurso de um Papa, e vou ler um trecho que é mais interessante, assim, que vai nos ajudar muito. Interroguemo-nos, em que consiste essa vocação universal a sermos santos e como podemos realizar? Antes de tudo, devemos ter bem presente que a santidade não é algo que nos propomos sozinhos, que não obtemos com as nossas qualidades e capacidades. A santidade é um dom, é uma dádiva que o Senhor Jesus nos oferece, quando nos toma consigo e nos reveste de si mesmo, tornando-nos como Ele é. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo afirma: Cristo amou a igreja e se entregou por ela para a santificar. Eis que verdadeiramente a santidade é o rosto mais bonito da igreja, o aspecto mais belo, é descobrir-se em comunhão com Deus, na plenitude de sua vida e do seu amor. Então compreende-se que a santidade não é prerrogativa só de alguns, é um dom oferecido a todos, sem excluir ninguém. E por isso constitui o cunho distintivo de cada cristão. Tudo isso leva a compreender que, para ser santo, não é preciso ser bispo, sacerdote ou religioso. Não, todos somos chamados a ser santos. Muitas vezes somos tentados a pensar que a santidade só está reservada àqueles que têm a possibilidade de se desapegar dos afazeres normais, para se dedicar exclusivamente à oração. Mas não é assim. Alguns pensam que a santidade é fechar os olhos, fazer cara de santinho. A gente vê muito isso, né? Não, a santidade não é isso. A santidade é algo maior, mais profundo, que Deus nos dá. Aliás, somos chamados a tornarmos santos precisamente vivendo com amor e oferecendo testemunho cristão nas ocupações diárias, a cada qual nas condições e situações de vida em que se encontram. Mas tu és consagrado? Consagrada? Ser santo vivendo com alegria a tua entrega e teu ministério. És casado? Ser santo amando e cuidando do teu marido, tua esposa, como Cristo fez com a igreja. És batizado solteiro? Ser santo cumprindo com honestidade e competência o teu trabalho e oferecendo o teu tempo ao serviço dos irmãos. Mas padre, tem trabalho numa fábrica, trabalho como contabilista, sempre com números. Ali não se pode ser santo. Sim, pode. Podes ser santo lá, onde trabalhas. É Deus quem te concede a graça de ser santo, comunicando-se a ti. Sempre, em cada lugar, é possível ser santo, abrir-se a esta graça que age dentro de nós e nos leva à santidade. És pai, avô, ser santo, ensinando com paixão aos filhos, aos netos, a conhecer e a seguir Jesus. E é necessária, veja, tanta paciência para isso. Para ser bom pai, um bom avô, uma boa mãe, uma boa avó, é necessária tanta paciência. E é nessa paciência que se chega à santidade. Exercendo a paciência. És catequista, educador, voluntário? Ser santo, tornando-te sinal visível do amor de Deus e da sua presença ao nosso lado. Eis cada condição de vida que leva à santidade sempre, em casa, na rua, no trabalho, na igreja. Naquele momento e na tua condição de vida, foi aberto o caminho rumo à santidade. Não desanimeis de percorrer essa senda. É precisamente Deus que nos dá a graça. O Senhor só pede isso, que permaneçamos em comunhão com Ele e no serviço aos demais. Essa permanência em Cristo. Quando nós comungamos, permanecemos nele. Isso tem que ser forte em nós. Essa permanência não só na missa, mas tem que continuar durante a vida, durante o dia, durante a semana. Eu vou interromper aqui, no caso, esse discurso do Papa, que é do Papa Francisco, né? Que são reflexões sobre a vocação universal à santidade muito boas. Quando entendemos, né, que a santidade não é um bom mocismo, não é fazer o mínimo para Deus, mas amar ao extremo e abnegar
daquilo que mesmo é lícito para nós. Este amor é como enamorar-se por Cristo, se apaixonar por Ele, de modo, e a modo de exemplo, poderíamos fazer um exemplo do amor humano, né? Que moça aqui que se encontra, né, que durante a aula estava apaixonada por um rapaz, o Joãozinho, não sei, ou a Fernanda com o Sérgio aí, ficava lá escrevendo o nome, Sérgio, 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 e ficava só pensando nele, e todas as atividades só nele, tudo é ele, né? E se amássemos a Cristo dessa maneira, como não cresceríamos na fé? Né? Iríamos crescer muito na fé. Nossa atenção iria estar toda a Ele, né? Então, nós podemos fazer essa comparação, né, do amor humano, indo um pouco mais além em relação ao amor humano. Quando nós começamos a namorar, é assim. Nós ficamos apaixonados, enamorados, né? E só pensamos na pessoa amada. De modo que a gente não consegue nem exercer nossas atividades obrigatórias, que temos dever, né? Ou seja, a gente é namorado com a pessoa, mas ali não tem uma virtude, né? Então, aí começa, por causa da falta de virtude, de não fazer as coisas do jeito que deveriam fazer, nesse amor humano que eu estou falando, que é reflexo do nosso amor espiritual, né? A gente começa a ser tentado a abandonar esse amor puro, né? A gente é tentado, vem as provações, as adversidades, aí você começa a enxergar a pessoa que você namora, né? No começo do namoro você não conhece bem a pessoa, você idealiza a pessoa, então tudo aquilo é maravilhoso, né? É mais ou menos como um recém-convertido, né? Tudo é maravilhoso, tudo é ótimo, maravilhoso. É quando você começa a viver a fé, e assim o namoro, né? E começa a ver que a outra pessoa tem defeitos e você tem que viver com aqueles defeitos dela, né? E você começa a perceber e conhecer melhor, você tem que começar a lutar contra essas adversidades. Em busca do quê? De alguma esperança. Porque ninguém faz nada senão para um fim. Qual que é o fim do namoro? É o casamento, é o matrimônio. Então, já começa a criar-se virtudes tais que os namorados já começam a ter um fim, uma esperança. A esperança vai colocar a intenção ao devido fim. Até de modo que essa esperança e essa paciência nessas provações vai fazer com que o casamento venha, que o matrimônio venha. E quando o matrimônio vem, aí sim começa a virtude, a busca pela virtude realmente, porque você vai ter suas obrigações diárias. Você não vai poder fazer o que você quer. Você quer ler um livro, quer ter espiritualidade, ler São Tomás de Aquino, mas só que você tem 3 filhos para cuidar, meu filho, né? Você tem lá suas obrigações, e isso vem em primeiro lugar. E em primeiríssimo lugar de um casado que tem filhos é a educação dos filhos. Depois todas as outras coisas vêm, mas primeiro a educação dos filhos, né? Então, essas obrigações, nós podemos fazer um paralelo com a busca das virtudes, a via iluminativa, né? Em que nós começamos a viver essas adversidades. É necessária que nós tenhamos uma noção de dever, né? E o cumprimento do dever no lar, ele não é apenas uma obrigação a ser cumprida, mas é uma expressão do amor que você tem pela pessoa amada. Então, o cumprimento do dever que nós temos na nossa vida cotidiana também é uma expressão de amor que nós temos para com Deus. E devemos fazer com diligência, com perfeição, de modo a fazermos os nossos trabalhos com o maior zelo possível. Não sermos perfeccionistas, mas tentarmos fazer o trabalho até o final, tentarmos cumprir um prazo, tentarmos chegar na hora, porque nós não somos o centro do mundo, né?
tentar ser pessoas que têm essa noção do dever. Então é na delicadeza, na perfeição das coisas pequenas do dia a dia, no matrimônio, é que você tem essa expressão do amor para com Deus, para com o amado, né? E você tem que ter um exercício no matrimônio de não se queixar, não criticar e não se desculpar, mesmo que ilicitamente, mesmo que você esteja certo. No começo a gente não entende muito isso, mas quando a gente começa a viver o casamento, o matrimônio, a gente começa a perceber que, se você ficar se queixando, criticando e toda hora se desculpando para fazer as coisas, você não vai conseguir durar muito tempo, não. No matrimônio, não. Então, você começa a ter que buscar a ter uma certa atitude, de tal forma que quando você já tem essas virtudes tão já arraigadas, isso no amor humano, gente, que o casal é configurado entre si, já não age individualmente como uma canção de uma nota, mas na perfeição mais bela de uma sinfonia. Então, o casal, o matrimônio, o marido e a mulher, estamos falando de uma realidade mais material possível. Nós estamos falando da espiritualidade da sétima camada, vamos dizer, mas estamos nessas coisas mais materiais da vida. Parece que não estamos falando de espiritualidade, né? Esta imagem que nós temos a respeito do amor é a forma e o caminho de santificação do cristão. Esse configurar um com o outro e parecer que um, quando faz algo, está fazendo em conjunto com o outro, é a nossa configuração com Cristo. É quando nós nos unirmos numa via já unitiva com Deus, em que quando nós agimos e fazemos as coisas, já estamos fazendo com Deus, numa união, como se fôssemos quase que uma pessoa só. É aquilo que São Paulo dizia, né? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que faço, é a esposa que faz em mim. Brincadeira, mas assim, a gente é tentado a viver a vida reclamando, né? Reclamando, se queixando, se desculpando e assim, a gente tem que buscar buscar ter uma hombridade, vamos ser homens, né, de verdade, cumprirmos o nosso dever primeiro, antes de ficar colocando regras sobre a vida dos outros e você está certo, você está errado, vivermos como se estivéssemos no mundo das maravilhas, se a gente não consegue nem cumprir, né, no mundo das ideias erradas, né, e no espiritualismo, e não conseguimos cumprir os nossos deveres, né, a coisa mais básica. E se a gente conseguir cumprir de forma perfeita, a gente vai estar fazendo um oferecimento de sacrifício e oblação a Deus. Estaremos exercendo o nosso sacerdócio régio e real de leigos, de todos os cristãos, né? Outra analogia, eu fiz uma analogia do matrimônio, do amor humano, né? Que a gente está percebendo aqui que das coisas mais materiais, nós podemos contemplar essa vida espiritual, a união com Deus. Outra analogia muito interessante foi feita pelo mestre São Tomás de Aquino, né? Nos ilumina a respeito do crescimento da caridade e o crescimento, que é o crescimento espiritual. Na questão 24 da Secunda, artigo 9, ele diz, né? Já vou ir direto para a solução, né? O aumento espiritual da caridade pode ser considerado à luz do crescimento do corpo humano. Gente, ele está pegando o corpo humano. Tem algo mais material que a gente pode imaginar do corpo humano, né? Ele não está pegando realidades espirituais, ele está pegando o corpo humano, o crescimento do corpo humano, realidades mais materiais que essas, e é um homem contemplativo, São Tomás de Aquino, né? Que é um homem contemplativo que não fecha o olho como se tivesse um vazio dentro, uma coisa assim, fechada em si mesmo. Não, ele abre os olhos para ver a obra criada e daí tirar as realidades sobrenaturais. Porque Deus criou as coisas, não foi à toa, né? Ele criou e deixou as suas perfeições, a sua ordem, exatamente para nós contemplarmos essas perfeições. Deus diz, não só por palavras, mas por acontecimentos, por atos, né?
Ora, este conhecimento, embora possa distinguir-se em várias partes, é contudo suscetível de certas e determinadas distinções, relativas a determinadas ações ou esforços que provocam no homem. Assim, chamar-se idade infantil, em que o homem ainda não tem o uso da razão, distingue-se-lhe outro estado, quando já começa a falar e usar a razão. O terceiro estado é o da puberdade, quando já é capaz de gerar, e assim por diante, até chegar à perfeição. Ora, do mesmo modo, os diversos graus de caridade distinguem-se pelos diversos esforços que o aumento da mesma provoca no homem. Assim, há nele aplicar-se primeira e principalmente a abandonar o pecado e lhe resistir aos atrativos, que o levam para o que é contrário à caridade. E isto é próprio dos incipientes, ou principiantes, né? Que devem alimentar e estimular a caridade, para que não pereça. A este sucede o segundo esforço, que leva o homem principalmente a progredir no bem. E este é próprio dos adiantados, que visam, sobretudo, fortificar na caridade, aumentando-a. Em terceiro lugar, o homem esforça-se, principalmente, por unir-se a Deus e gozá-lo. E isso é próprio dos perfeitos, que desejam dissolver-se e estar com Cristo. Olha que interessante a comparação. Pois, do mesmo modo, vemos que a alteração do corpo, primeiro, afasta-o da origem, da união, e depois aproxima-o do termo, enfim, repousa-o nele. Ele está falando do idoso, vamos dizer assim, que se definha a ideia do idoso, que chega numa etapa da vida que estou aqui me entregando. O que falta agora é a minha união com Deus. Vejam que essa analogia de São Tomás de Aquino é um exemplo de um homem que contempla as realidades humanas e enxerga Deus e toda a espiritualidade humana a partir de uma realidade que os espiritualistas ficariam escandalizados, o corpo. São Tomás vê no tecido do cosmos, na criação, na realidade mais material que nos constitui, o próprio caminho de santificação. Vimos que, meditando sobre o matrimônio e o próprio corpo humano, o crescimento do corpo, podemos contemplar a nossa santificação. Podemos fazer isso com todas as realidades que nos cercam e temos materiais de sobra para contemplarmos a Deus no mundo, junto com a meditação das Escrituras. E podemos dar um passo adiante, que é fazer das nossas vidas uma liturgia diária, de oferecimento do nosso próprio corpo e sangue, pelos nossos pecados e do mundo inteiro. Podemos cantar Misericordias Domini, in aeternum cantabor. Eu tenho outra parte. 10 minutos. Tá. Então, eu vou tentar resumir a outra parte, né? Agora, essa parte, então, nós já percebemos o processo da santificação, dessa engenharia da santificação, vamos dizer assim, né? Do iniciante, do adiantado, do perfeito. Tudo que move em nós é pela graça, tá, gente? Nesse âmbito da santidade. Nós não conseguimos nos mover a si mesmo. Nossa alma é natural. Nós precisamos da graça para que mova quando o assunto é fé, é sobrenatural. Porque a gente não consegue elevar por nós mesmos a nossa natureza. Então, nós precisamos de Deus. Então, todo esse processo de santificação, da atuação da graça, é Deus que nos movimenta. Nada movimenta se não tem algo que o movimente. Como o objeto do movimento, no caso, é algo sobrenatural, a nossa alma, que é natural, não pode movimentar. Então, quem movimenta é Deus. Deus nos move por semelhança com a natureza. Tudo que se move, move proporcionado à natureza daquele ente que move. Certo? Você não move um gato como você move uma pedra. É diferente, né? Muitas vezes você quer que o gato se mova. Você vai colocar uma comidinha aqui, estimular os sentidos dele. Ele é um animal que tem uma essência senciente, né, dos sentidos. É um felino. Aí ele vai lá e vai comer. Você conseguiu mover ele. Uma pedra, você não vai colocar uma comida e falar assim, vem pedra, come aqui.
Ela nem come, né? Você vai pegar a pedra e tacar longe. Então, todas as coisas que se movem proporcionado à própria natureza da coisa que se move. E Deus nos move dessa forma, ordinariamente. Ele não nos move por violência. E poderia. Deus poderia nos mover somente pela graça atual, atuando em nós o tempo todo. Então seria um milagre a cada dia, o tempo todo milagre. Mas não, Deus nos deu a graça santificante, que é esse organismo sobrenatural que vem pelo batismo. Esse organismo sobrenatural, ele age naturalmente, com uma connaturalidade. Então Deus age em nós usando de uma naturalidade. E por que nós queremos ser santos sem naturalidade? Por que a gente quer ser santo, sei lá, o leigo usando um crucifixo desse tamanho no peito? Você vai alcançar muitas pessoas assim? Eu acredito que não. Se você agir com naturalidade, o apostolado leigo fica muito mais interessante. Você consegue atingir mais pessoas. Você não vai chegar para um amigo e só vai dar presente para ele de crucifixo. Ah, não, toma um crucifixo aqui, toma uma Bíblia, eu estou evangelizando. Aí o aniversário do cara, não, toma aqui um catecismo. Não, você vai dar um presente que vai agradá-lo, né? Então você vai tentar agir com naturalidade. Deus nos move assim, por que nós vamos mover de forma diferente? Nós somos melhores do que Deus? Então a gente vai ter que ficar falando de Deus o tempo todo, igual na educação dos filhos. Tem gente que fica o tempo todo, não. Vai brincar, tem que ser sobre a crucificação do nosso Senhor, tem que ser sobre a missa, sempre sobre a missa. Não, tem que brincar sobre isso. É interessante brincar sobre essas coisas, tem um papel educacional muito importante. Mas, gente, não é só isso. Não é só ler Vida de Santo para o seu filho. Também tem que ler outras histórias para ele perceber no cosmos e nas realidades mais materiais o Deus que está ali. E não só uma coisa diretamente. Então vamos agir, fazer o nosso apostolado e educar da forma que Deus também nos move, tá? Eu queria agora dizer que Nossa Senhora é modelo para o leigo, modelo para o sacerdote, modelo para o religioso, modelo para todos. Mas para o leigo tem um significado muito importante. Nossa Senhora, a Stabat Mater, né? Nossa Senhora ao pé da cruz, passando por todas aquelas contrariedades, né? Seu filho sendo morto, e ela não reclamava. Ela passando por tudo aquilo que ela passou, não reclamava, guardava tudo em seu coração. Vivia todas as contrariedades. Você imagina, a gente acha que o mundo é mau, né? O mundo é ruim, tal. O mundo é perverso com os cristãos. Nós vivemos sufocados. Muita gente dá desculpa disso para não viver uma espiritualidade mais intensa, né? E, veja bem, Nossa Senhora estava lá, os romanos açoitando o filho dela. E ela estava vivendo aquilo como? Na paciência e no amor. Na união da fé e da caridade. Então, a Nossa Senhora confiava muito na providência divina. Tinha uma confiança muito grande em Deus. É nessa espiritualidade de Stabat Mater, a espiritualidade de Nossa Senhora na cruz, passando por todas aquelas diversidades, que é a espiritualidade do leigo. Ela é a chave para sermos santos, né? Bom, tem uma outra parte que é a atuação do leigo na igreja. Eu acredito que o padre falou muito bem. Muitas coisas aqui eu tirei de um artigo do padre José Dilson. Ele fez um artigo que ele permitiu que publicasse. E depois eu falei com ele que nessa palestra eu ia falar sobre isso. Que ele faz, eu vou fazer só um apanhado do que ele falou ali. Porque eu acho que é importante, por mais que a gente gaste um pouquinho de tempo agora, eu acho importante eu falar um pouco disso. Porque tem vários centros culturais nascendo por aí, e nosso próprio Instituto Cultural, né, a gente tem que ter em mente certas coisas, né, importantes. Com relação ao leigo, tem uma longa história de valorização dos leigos e redução dos leigos, um papel na igreja, né. No ano 96, Clemente Romano, quando ele escreveu a carta aos Romanos, diz que o leigo é sujeito aos preceitos leigos. No século III, há uma distinção do ordo da plebe, ou seja, do clero e do leigo.
né? Até na liturgia. Tertuliano diz que o leigo é um não sacerdote, ou seja, uma definição negativa. O próprio concílio também ele tem uma definição negativa, depois ele dá uma definição positiva, né? Nos tempos de Santo Agostinho, leigos tinham um papel predominante, muito importante na igreja. Eles elegiam bispos, elegeram até papas. Eram os leigos que faziam isso. Então tinha uma vida eclesial muito forte. O leigo, né, no papel da igreja. Eu não estou falando que a gente tem que eleger papa, não, tá? Mas para mostrar isso, né? São João Crisóstomo, um padre da igreja, dizia: olha, veja que dizer em santidade de leigo não é coisa nova, não é coisa que, nossa, descobriram que agora todos podem ser santos. O Concílio Vaticano II descobriu. Não, gente, se isso tem valor, se o Concílio Vaticano tem valor, porque ele tem valor dentro da tradição, certo? Não porque ele inovou alguma coisa, ele não inovou. Ele está resgatando aquilo que já estava na tradição, né? Que já estava na doutrina, inclusive. São João Crisóstomo diz que os leigos são tão chamados à santidade quanto os monges. E a vida exemplar dos leigos converte mais do que o discurso douto. Sua ação capital é eficaz junto aos distantes e afastados, além de serem presença de Cristo junto aos irmãos com dificuldades, e colaboram com o clero, através de orações, conselhos e críticas. São João Crisóstomo. Na Idade Média, o leigo diminui um pouco sua participação na vida eclesial, de forma drástica. Essencialmente secular, é uma vida em que o estado laical é um estado em que se reduz. Daí que veio aquela expressão de que quando o padre é dispensado, ele reduziu a seu estado leigo. Hoje se mudou essas palavras, né? Ele não se coloca mais reduzir ao estado leigo. E aí, na Idade Moderna, com a separação do Estado da Igreja, a Revolução Francesa, né? A separação do cristianismo e a cultura, no âmbito secular, é descristianizado. Então, aí começa uma certa revolução em que os leigos, querendo uma emancipação, mas descristianizados, não mais com aquela cultura católica, começam a ser não algo que ajude a Igreja, mas que atrapalhava, né? Uma emancipação fora junto à igreja, como uma comunhão, né? E aí a gente entende como é que vários papas, depois dessa época moderna, como São Pio X, Leão XIII, eles tinham uma ideia um pouco do leigo como mais passivo, que o leigo deveria ser mais passivo, pela quantidade, por causa do risco, grave risco, de que os leigos dessa época já não tinham essa cultura católica, né? Por exemplo, São Pio X disse, né, que não tem outro dever o leigo senão de deixar conduzir e rebanho dócil seguir os seus pastores. Na primeira metade do século XX, a coisa já começa a mudar de figura. Vários dominicanos começam a estudar sobre a espiritualidade leiga e tem a Ação Católica, 1867, e os leigos começam a tomar algum protagonismo na igreja, não só no sentido de atuar, mas também uma teologia que fundamentava por trás toda essa espiritualidade laical, secular, né? Que, por exemplo, você pega lá a Espiritualidade de los Seglares, né, do Royo Marim, tem vários livros do Arinteiro também, até do Congar também, e isso foi sendo desenvolvido. E em 1928 foi fundada a Opus Dei, que também é um movimento leigo, né, de santificação na vida profissional. E no Concílio Vaticano II, como criou aquela prelazia pessoal, né, a função da prelazia, foi oficializado o Opus Dei dentro dessa prelazia. E vários outros movimentos, a renovação carismática mesmo, né, é um movimento de leigo, tem muitos leigos, né, tem vários centros de orações e pessoas se unem para orar, né.
existe comunhão e libertação, tem um monte de grupos leigos que buscam. Então parece que é a hora dos leigos. Só que a gente tem que se conscientizar da verdadeira santidade, né? Pio XII, já depois de toda essa influência dos leigos, a gente vê que frutificou de certa forma, né? Pio XII diz: os fiéis e propriamente os leigos encontram-se na linha mais avançada da vida da igreja. Para eles, a igreja é o princípio vital da sociedade humana. Por isso, eles, e sobretudo eles, devem ter uma consciência cada vez mais clara, não só de pertencer à igreja, mas de ser a igreja. Isto é, a comunidade dos fiéis sobre a terra, sobre a guia-chefe comum, o Papa, e o dos bispos em comunhão com ele. Eles são a igreja. É o discurso, né, do Pio XII. Concílio Vaticano II. Todos os seus trabalhos, orações e empreendimentos apostólicos, a vida conjugal e familiar, o trabalho de cada dia, o descanso do espírito e do corpo, se forem feitos no espírito e as próprias incomodidades da vida, suportadas com paciência, se tornam em outros tantos sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Sacrifícios esses que são piedosamente oferecidos ao Pai, juntamente com a oblação do corpo do Senhor, na celebração da Eucaristia. E desse modo, os próprios leigos, agindo em toda parte santamente, como adoradores, consagram a Deus o próprio mundo, Lumen Gentium. Portanto, os leigos participam do mundo sacerdotal de Cristo. São João Paulo II, na epístola Christi Fidelis Laeti, os leigos são igualmente chamados a fazer brilhar a novidade e a força do Evangelho na sua vida cotidiana, familiar e social, e a manifestar com paciência e coragem as contradições da época presente, a sua esperança na glória também por meio das estruturas da vida secular. Ao mesmo tempo que os fiéis têm direito de se associarem em agregações laicais, o Código de Direito Canônico, Código 214, que o fiel leigo tem esse direito de se associar, né? E também tem obrigações, certo? Eu vou colocar aqui, nessas agregações, nós falamos agora mais individualmente, agora vamos falar dessas agregações. São 5 pontos em que você pode dizer, são reflexões que a igreja, critérios que a igreja coloca para se dizer que é católico, que aquela agregação é católica. Primeiro, o primado da vocação à santidade. Viver o batismo em toda dimensão, campos de atuação, e o caminho pastoral deve ter como finalidade a santidade, ou seja, o primado da santidade. Então, movimentos que não buscam santidade, como o primado, não podem se chamar de católicos. Movimentos puramente políticos, ou de promover justiça social, mas não aplica isso à própria santidade de vida, não pode ser chamado de católico. Pastorais que não têm como primado a santidade, não pode ser chamado de católico. Esse é o critério da igreja. A responsabilidade, segundo, a responsabilidade de professarem a fé católica. Responsabilidade. O verdadeiro compromisso com a doutrina e com o magistério. Então, movimentos que não se comprometem com o magistério, que inclusive criticam o magistério sobre diversas posições doutrinárias da própria fé, né? Os movimentos loucos aí que aparecem, católicas pelo direito de decidir. É loucura, né? De católico ali não tem nada, né? Inclusive a CNBB tirou até, né, que não é uma associação católica, né? As abortistas. Também movimentos que em matérias opináveis, isso é interessante para o nosso meio mais católico, mais conservador, que em matérias opináveis de doutrina sagrada, não devem apresentar a sua opinião como doutrina da igreja. Muitas pessoas no Facebook, na internet, pegam matérias que são opináveis com relação à doutrina, ou com relação a julgamento de uma pessoa ou outro, e começam a falar como se fossem eles mesmos a igreja. Então, isso no Código de Direito Canônico diz isso, né? O Código de Direito Canônico é que diz isso. No cânon 227. Os leigos têm direito à liberdade de pensar, de se falar sobre as questões da cidade terrena. Nós temos 2 cidades, né? Cidade celeste e cidade terrena. Então, nas coisas do dia a dia, nós temos certa liberdade, né? Lógico, né? Toda.
mais imbuídas do espírito evangélico. Mas quando é em relação à doutrina, nós temos que ter uma filial apreço pela doutrina católica do magistério. Mas em questões opináveis, nós não podemos colocar como se fosse a nossa opinião a opinião da igreja. O testemunho de união sólida e convicta, terceiro ponto. Filial relação com os pastores, em especial o Papa e os bispos, respeitando as autoridades e, no caso dos fiéis dessas associações, se manifestarem, devem ter como princípio o fim e a utilidade dessas manifestações para o bem comum da igreja. Ou seja, sem colocar a intenção devido ao fim, sem essa virtude da esperança de colocar o fim e a intenção correta nas críticas e nas manifestações, então movimentos que atacam o Papa, os bispos de forma desrespeitosa e promovem cisma, espírito crítico em seus membros, não podem se dizer católicos. Não somente as autoridades, mas atacam sem o devido respeito outros católicos, sem ter em vista a dignidade das pessoas, conforme cânon 220. Muitas pessoas acham que podem, às vezes, um pai de família, e porque ele teve uma matéria opinável, ir lá e acabar com a vida dele. E falar que ele não é católico, e destruir a vida dele. Todo mundo merece ter uma boa fama. Isso também está no Código de Direito Canônico. Quarto, conformidade e participação na finalidade apostólica da igreja. Unirmos a nossa vontade à vontade da igreja, no sentido de essa vocação para evangelização, formação, santificação. Quinto, empenho em estar presente na sociedade. Ou seja, o que adianta nós termos uma agregação leiga se querem viver isolados? Sem ter contato com as pessoas, sem permear o tecido social. Não faz sentido nenhum. Então, é isso. Desculpem eu vou passar um pouco do tempo, mas eu acho que era necessário. E obrigado por terem me escutado, pela paciência. E é isso.